sobre isso que a gente falou ontem, né? E a Laura Goodman, ela traz aqui pra gente uma reflexão da loucura, como ela não acredita que existe loucura, né? Ela acredita que a loucura é uma manifestação do desamor que a gente sente e a gente carrega isso ao longo da vida, e isso aparece na fase adulta e as crianças demonstram como desafio de comportamento, né? E na verdade é uma manifestação dos sentimentos que a gente está sofrendo com eles, e a gente demonstra isso através do que a gente chama de loucura. Então ela não acredita que exista loucura, né? E ela continua da seguinte forma aqui, a respeito disso, tá? O problema não é a indisciplina das crianças, mas sim a estupidez com a qual abordam temas intranscendentes e desinteressantes. Ela está dizendo aqui que na escola as crianças são obrigadas a ficarem sentadas ouvindo temas que nem sempre elas gostam, né? Porque cada uma tem sua tendência a um tipo de matéria, mas elas são obrigadas a ficarem sentadas ali ouvindo temas que são abordados de uma forma intranscendente e desinteressante, ou seja, que não são os adultos que se adaptam e se adequam, né, para passar essa informação de uma forma mais atraente para a criança, mas é a criança quem tem que ficar quietinha e obedecer. E no fundo ela tem razão, porque se a gente for analisar quem é que tem capacidade maior de administração das emoções e sentimentos, somos nós adultos, né? E a gente exige de uma criança de 6, 7 anos que ela fique sentadinha, quietinha e preste atenção toda na aula, né? E aí qualquer comportamento agressivo dessa criança é loucura, TDAH, TOD, né, que é o TOD, que é o transtorno opositor desafiador, né? E quando na verdade os adultos é que não adaptaram às aulas e tornaram isso estressante, e essa criança está só manifestando esse desinteresse ou essa forma chata de lecionar, né? E ela continua aqui: entretanto, os adultos não estão dispostos a mover 1 milímetro sequer de seus valores obsoletos. Acreditam que existe um objetivo primordial, que é a criança ficar quieta. Isso é fácil de conseguir se a drogarmos, né? Então ela diz aqui que as escolas encaminham notas para os pais, pedem para levarem. Primeiro elas procuram psicopedagogas, daí as psicopedagogas encaminham para neuro e o neuro passa medicamento. E aí a gente anestesia as emoções dessas crianças, né? Existem crianças que são simplesmente ativas e curiosas e que logicamente detestam a escola, que as mantém prisioneiras em suas carteiras. Por isso, gente, eu gosto tanto da Montessori, né, da escola montessoriana. Não existe carteira, né? A criança ela é livre para caminhar em sala de aula. Então, ela pode andar. Existem as ilhas das disciplinas. Ilha da matemática, da geografia, da história, das ciências. Então, a criança ela é livre da sala de aula, uma sala de aula bem ampla. E ela pode caminhar e andar e visitar as ilhas e ir aprendendo um pouco sobre cada ilha. O professor apresenta o material, né, para ela sobre aquilo, e então desperta muito mais o interesse, além das habilidades socioemocionais que eles ensinam em sala de aula também, para controlar as emoções, para a criança entender o que ela está sentindo e aprender a administrar isso, né? Mas as escolas tradicionais hoje no nosso país não é assim, né? As escolas hoje são... elas não permitem que as crianças administrem suas emoções. Elas nem querem saber o que é que as crianças estão sentindo. As crianças precisam seguir as regras. Não importa se a criança concorda com a regra ou não, está se sentindo mal com essa regra ou não, a criança ela precisa seguir as regras, né? E é muito difícil para crianças ativas e curiosas, né? Crianças de personalidade ativa e curiosa, elas têm dificuldade em ficar sentadas prestando atenção. E elas poderiam estar desenvolvendo muito mais potencial se isso fosse ensinado de uma outra forma, né? Então, como é importante a gente quebrar paradigmas mesmo e refletir sobre a educação do nosso país hoje, né? De uma maneira tão tradicional, tudo evolui, tudo cresce, tudo aprimora, tudo muda, mas a educação continua a mesma. A gente senta numa carteira chata, escuta o professor falar, tem que colocar no quadro, a gente tem que tomar nota no caderno. A gente não evoluiu na educação, né? As crianças evoluíram, mas os professores, o ensino em si continuou, não é? E isso vai provocando mesmo desarmonia emocional. E aí isso é manifestado de uma forma
de desequilíbrio, que a gente nomina muitas vezes como loucura, como transtornos, né? Outras crianças vêm de estruturas familiares tão desastrosas, são tão órfãos de cuidado e amor, sentem-se tão sozinhas em seu universo infantil e tão incompreendidas que desatam suas fúrias no seio da escola. Tanto como em casa, só que na escola fica mais evidente. E mais uma vez, a única coisa que pensamos em fazer para resolver o problema é aquietar a criança. Então ela está dizendo que muitas crianças se comportam muito mal na escola, né? Tem comportamentos equivocados demais, agressivos demais, e a única intenção é aquietar, que essa criança pare, que ela fique quieta. Então a gente vai procurar doença. Procuramos doença nas crianças ao invés de procurar realmente a ferida emocional que pode desencadear uma doença, né? Então, ao invés de a gente tratar essa ferida emocional, e eu entendo, tá, gente? Às vezes os professores, por não saberem como fazer, porque é difícil chegar até os pais, é difícil os pais terem essa noção, né? Aceitar a opinião de um professor e se reconhecer para poder cuidar da sua criança. Então eu sei que às vezes, eu sei porque eu já atuei dentro de escolas, eu sei o quanto é difícil essa relação professor e pai, né? Mas ela tá se referindo a isso, que muitas vezes por isso ser tão difícil, a gente se cega a tentar achar realmente onde é que está o problema e a gente vai anestesiando essas crianças com medicamentos, né? Ou com castigos ou com punições, mas a ferida emocional dela continua ali. E ela cada vez vai abrindo mais, e o comportamento vai piorando, e a autoestima dessa criança vai afundando. E a gente vê o que a gente vê depois, né? Nessa criança com 14 anos, 16 anos, a gente vê nos noticiários aí cada coisa, né? Suicídio, homicídio, enfim, né, que a gente vê aí nos adolescentes hoje em dia, sem mencionar as outras coisas menos agravantes em relação ao suicídio e homicídio, mas drogas, sexos precoces, né, a criança se envolve, engravida, meninos vão, enfim, a gente vê tanta coisa aí, por aí, né. A ingestão de medicação precoce terá consequências nefastas, ela fala. A mais depredadora ou depredatória, ao meu ver, que é ao ver da Laura Gutman, é que a criança vai anestesiar todo indício de conexão consigo mesma. Pensa, a gente não está ensinando a criança a administrar as próprias emoções, a se reconhecer a dor do outro, para ter empatia, para ter compaixão, para entender que a visão é dele, não é ela em si, para se reconhecer como identidade. A gente não ensina isso quando a gente está educando de uma forma respeitosa? Mas quando a gente medica, quando a gente acha que tudo é um problema, tudo é uma doença, a gente está impedindo que a criança tenha conexão consigo mesma. Porque o remédio impede essa administração. Ele anestesia as emoções. Aqui, aí voltou. Então parece que está tudo bem, mas quando na verdade não está, né? E aí continua aqui. Nem mesmo quando for adulto será capaz de recordar a solidão, a distância entre seu próprio universo e dos adultos, o medo e a desilusão. Olha só, gente, como é profundo isso. Todas essas vivências reais serão desprezadas. Por outro lado, ela criará uma dependência perene com relação à medicação e a crença de que sofre de uma doença crônica, com o nome que for, supondo que não poderá prescindir dos remédios nunca mais. Essas situações tão banais demonstram o despropósito, a ignorância e o abuso de poder com os quais os adultos se dirigem às crianças. Tudo isso para mantê-las longe, quietas, imóveis e sem tocar nenhuma fibra pessoal que remova nossas próprias feridas infantis que ainda sangram. Olha que profundo isso, né? Então a gente ensina as crianças o quê? Não administre suas emoções, toma um remedinho. Não, isso aí é problema, todo mundo tem, toma um remedinho. É isso que a gente ensina para as crianças. E aí essas crianças vão crescendo, né, com tudo isso aqui que a gente leu e entendendo que elas têm problemas, né, elas possuem problemas crônicos e que elas não podem nunca mais se livrar dos remédios. E aí na fase adulta vira, né, escravo de medicamentos, né? E quando na verdade tudo que a gente está tentando fazer é que as crianças se calem, se aquietem, porque daí a gente não precisa olhar para as nossas feridas. Por quê? Quando uma criança está se comportando mal, quando uma criança está agindo de uma forma que a gente não gosta, é uma ferida interna nossa que grita: ó lá, você vai deixar?
É assim mesmo que ela vai fazer? Você tem certeza disso? Você não vai punir, você não vai castigar? Ela vai perder o respeito por você, né? É uma criança interna aqui dentro que fica falando com a gente, porque foi a forma como a gente foi criado. E aí é difícil lidar com isso. Então, como é difícil lidar com isso, é melhor a minha criança ficar quieta. Pelo menos eu não preciso administrar as minhas emoções. E tudo isso, gente, é inconsciente. A gente faz sem perceber, né? Porque também não fomos ensinados lá atrás a lidar com isso de um jeito diferente. A única coisa que temos de rever quando nossas crianças são diagnosticadas sob o nome de qualquer desordem de comportamento é que os adultos são responsáveis por perpetuar o desamor, os maus tratos, as interpretações equivocadas e cômodas para não sermos obrigados a penetrar em nossas duras realidades emocionais. Então, ela diz aqui, que tá a opinião dela, toda criança diagnosticada com comportamento, com um transtorno, uma doença comportamental, na verdade, ela está querendo dizer que são adultos responsáveis por perpetuar o desamor, ou seja, se a gente não atender às necessidades daquela criança, vai se transformar em problemas. Primeiro vira desafio de comportamento, e o desafio de comportamento se torna num transtorno, se desenvolve aí num problema, porque são necessidades emocionais não atendidas, falta de amor genuíno, verdadeiro, né? E o que podemos fazer? Rebobinar. Rever quão fechado está o nosso campo emocional, abordar a dor das nossas infâncias, entrar em contato com essa dor e até mesmo sentir o ardor das nossas feridas. Somente depois disso poderemos sentir o grito angustiante dos nossos filhos, a extrema sensibilidade e a necessidade de sermos amparados porque estamos enlouquecendo de dor. A loucura não existe. É apenas uma ascensão a uma realidade paralela para nos salvar de tanta violência e maldade. Por isso, o problema não é as pessoas voltarem à lucidez, e sim que cesse a crueldade. Profundo, né? Bem profundo. Então, ela diz assim, a loucura não existe. A loucura é uma realidade paralela que a gente cria para sobreviver. Para sobreviver à falta de amor, né? Ou sobreviver à crueldade emocional. E a gente adulto, né? A gente que tem depressão, pessoas que têm transtorno de bipolaridade, crises de ansiedade, são todas feridas emocionais. Se a gente for avaliar a depressão ela tem um fundo totalmente na infância. Totalmente, tá? Uma pessoa, um adulto hoje depressivo pode retomar a infância. Em algum momento ele foi desencorajado, desvalidado, desmerecido, não se sente capaz, não se sente amado, não se sente importante, pertencente. E por não saber lidar com essas emoções e pela quantidade de hormônios negativos que circulam dentro desse corpo, né, é como se o cérebro entrasse em choque e aí manifesta através da depressão. E a gente vai tomando remédio pra gente acalmar isso dentro da gente, mas a gente tá anestesiando dores emocionais e vai ficar viciante aí e viciado a remédio o resto da vida, porque na verdade o fundo que originou essa depressão não foi tratado, né? Então a gente precisa olhar para dentro, mas é difícil. Já conversaram com uma pessoa depressiva? Ela não quer olhar para dentro. E toda vez que você tenta tocar em feridas, machuca, dói, porque ali naquele momento ela já não consegue mais, né? Ela já não consegue, ela precisa de ajuda médica, ela precisa de psicólogos. E alguns desistem das terapias, né? Por ser tão difícil lidar com isso. Né? É tão difícil olhar para dentro de si, reconhecer suas feridas, reconhecer o que a sua mãe, o que o seu pai fez ou deixou de fazer por você. É difícil administrar isso, né? Então esse adulto sofre. E o que ela está dizendo aqui, que é desafiador pra gente? A gente precisa ensinar isso para as crianças desde já, para que elas não venham sofrer. Como a gente sofre hoje, elas não venham sofrer no futuro. E essas feridas e dores não se transformem realmente em doença, né? Mas para isso, como pai e mãe, eu preciso reconhecer as minhas feridas. Só assim eu vou estar sensível às feridas do meu filho. Então, gente, é um processo. Educar vai muito além de ensinar ferramentas além. É por isso que eu nunca falo somente das ferramentas da DP. A gente traz as ferramentas, mas vocês precisam olhar para dentro de vocês e entender por que é que vocês não conseguem aplicar, qual é a dificuldade, porque eu não consigo entender o que minha criança está querendo dizer.
porque eu preciso olhar para dentro. Então, maternidade é uma administração da sua infância, é uma administração da sua criança interior, reconhecendo, amando novamente, para daí sim conseguir ensinar e educar os nossos filhos pelas necessidades que cada um vai ter, né? E não por aquilo que eu recebi ou por aquilo que eu deixei de receber. Certo? Então é isso. A live de hoje encerra aqui. Amanhã a gente continua com mais uma leitura importante aí pra gente ir aprendendo a lidar com o que aconteceu na nossa infância e o que isso causou, o que a gente fez com isso hoje e o que está acontecendo na infância dos nossos filhos, que eles poderão, né, o que eles poderão fazer com isso amanhã, se a gente não mudar, se a gente continuar do jeito que fomos educados. Que eu acredito que não seja o caso de vocês. Acredito que todo mundo que está aqui me assistindo ou vai me assistir daqui a pouco está tentando mudar, está tentando ser diferente, e isso é maravilhoso, né? É isso, gente. Beijo grande e até amanhã.